Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, quem está caindo aqui a primeira vez, meu nome é Adriano Leonardi, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte e hoje o intuito desse vídeo é de responder aqui as 20 principais perguntas sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. Então eu produzi esse vídeo que eu recebo demais várias perguntas, tanto no inbox de outras redes sociais quanto aqui no YouTube, e eu resolvi juntar tudo para poder explicar passo a passo sobre o ligamento cruzado anterior, e eu duvido que, se você ficar até o final, que todas as suas dúvidas sobre a lesão do ligamento cruzado anterior não sejam completamente sanadas. Antes de mais nada, queria pedir para você que não me conhece, para já me seguir, para já curtir esse vídeo. É muito importante a gente levar informações éticas e científicas para todas as pessoas aqui no Brasil e no mundo. Meu canal faz parte do YouTube Health, que é uma fonte confiável de informação médica, uma fonte ética e uma fonte que realmente não trabalha com sensacionalismo. Então vamos lá, doutor Adriano, eu ouço falar tanto sobre ligamento cruzado anterior, tanto jogador de futebol lesionado, Neymar acabou de ser lesionado, Dudu, do Palmeiras e tal. Afinal de contas, o que é o ligamento cruzado anterior? Então o ligamento cruzado anterior, se a gente tirar a patela aqui da frente, essa estrutura bem aqui na frente, ó, na ponta do meu dedo, isso que é o ligamento cruzado anterior. Quais são as funções dele? Ele não deixa a tíbia ir para frente, ele não deixa o seu joelho rodar nesse sentido, tá? Além disso, ele tem uma função também muito importante, que conforme você está correndo, mudando de direção, ele informa para o seu cérebro em milissegundos onde aquela articulação está no espaço, e a contração muscular é totalmente coordenada, não só na questão de você proteger a tua articulação, mas também para melhorar o rendimento, a qualidade do seu movimento. Esse mecanismo dele informar aonde está no espaço tem um nome esquisito em medicina chamado de propriocepção. Tá? Então essas são as três principais funções do ligamento cruzado anterior e essa é a estrutura tão famosa. Número 2, como acontece a lesão do ligamento cruzado anterior? Então o mecanismo clássico, se a gente for pegar o Neymar ou for pegar o Dudu do Palmeiras, por exemplo, a gente vê que ele está com o pé preso ao solo, o joelho flexiona, ele roda sobre ele mesmo e cai para dentro um mecanismo chamado de valgo. Então nesse movimento, todo o torque rotacional, principalmente de 0 a 30 graus, vai para o ligamento, ele não suporta, ele se rompe e pode ser uma lesão total ou parcial, e a partir daí a gente tem a lesão do cruzado. Outras formas também, como por exemplo, se a pessoa for tentar às vezes chutar, pegar uma bola aérea e fazer a hiperextensão do joelho, então a gente sabe que esse joelho, quando faz o mecanismo de hiperextensão, ele acaba não suportando, o ligamento é preso e acaba rompendo, ou quando, por exemplo, numa luta, você vai pegar um adversário, ele acaba caindo sobre a sua perna, você faz a hiperextensão, você estica demais o joelho e esse ligamento também acaba se rompendo. Pessoal, vou interromper rapidamente esse vídeo para falar do curso que acabou de ser lançado, chamado Vencendo a Artrose. Ele é um curso de 8 horas de duração. Tanto eu quanto um time de especialistas, a gente criou esse curso justamente para te ajudar, a você e o seu médico, a vocês terem um tratamento de sucesso nessa doença tão frequente chamada de artrose. E nesses 4 módulos desse curso todo, a gente dividiu entre o diagnóstico, o tratamento sem cirurgia. Nesse tratamento sem cirurgia eu falo de tudo que a gente tem hoje no mercado, infiltração, inclusive o tratamento com célula-tronco que é disponível aqui no Brasil, suplementos, a dieta, estratégia de emagrecimento, tratamento com cirurgia, o que a gente tem de cirurgia hoje que tira o paciente da prótese, os pacientes que precisam de prótese, o que existe hoje no mercado de diferente. E no último módulo a gente fala justamente de treinamento, exercícios preventivos e exercícios para cada grau de artrose. Quem faz a compra do curso recebe também um e-book, que é um sucesso de vendas, que também tem o mesmo nome, Vencendo a Artrose, e recebe uma aula bônus com o professor Márcio falando sobre ciclismo para quem tem artrose. Então, com toda certeza, toda essa informação ética e científica vai fazer toda a diferença na sua vida no tratamento dessa doença. Então, se você tem interesse nesse assunto, é só clicar aqui na descrição do vídeo e juntos a gente vai vencer a artrose. Quais são os sintomas do ligamento cruzado anterior? Essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente tem lesão parcial, ou seja, o ligamento só estica, mas não rompe, os sintomas são mais leves. É dor, aquela dorzinha que dura uma semana, 2 semanas, o joelho não incha, consegue dirigir, consegue fazer uma série de atividades, etc. E depende muito pouco de muleta. Quando existe uma ruptura total do ligamento por um entorse forte, e aí o ligamento rompendo, ele sangra, o joelho incha demais, gera muita dor, gera muita disfunção. É aquela pessoa que torceu o joelho jogando bola, daqui a pouco já não consegue mais andar, daqui a pouco não está relando mais o pé no chão e está correndo para pronto-socorro. E a gente sabe que essa dor, ela é causada não só pela ruptura do cruzado, muitas vezes é pelo fato de um osso ter sido jogado no outro. Isso na ressonância magnética vai aparecer como fratura subcondral ou edema ósseo. Isso gera muita dor, mas
é autolimitado. A gente sabe que depois da segunda e terceira semana, essa dor ela tende a melhorar e a lesão crônica do ligamento cruzado anterior não cursa com dor. Quem tem lesão crônica do cruzado não operou, não sente dor. Se sentir dor é que pode ter uma lesão de menisco associada ou uma lesão de cartilagem associada. Lesão do ligamento cruzado anterior crônica leva a instabilidade, sensação de falseio. Questão 4. Como que o médico faz o diagnóstico da lesão do ligamento cruzado anterior? Então é muito importante o médico pegar o paciente no consultório, lembrando que na fase aguda, com o joelho doendo, inchado, é muito difícil ficar examinando o paciente, mas numa fase mais tardia a gente aplica uma série de manobras, a manobra de Lachman, que a gente vê se o joelho está vindo para frente ou não, a manobra de gaveta anterior, que a gente vê o quanto que a tíbia vem para frente, testes rotacionais, como o teste chamado de pivot shift, que a gente faz com que o joelho rode para dentro ou para fora. Então, são manobras que a gente aplica no consultório. É muito importante comparar com o lado contralateral. Muitas vezes a pessoa pode ter uma condição no corpo dela chamada de hiperfrouxidão ligamentar, principalmente mulheres. Então é importantíssimo examinar o joelho normal primeiro, para depois ir para o joelho doente, para que a gente não coma a bola e achar que o paciente tem realmente instabilidade. Aquela instabilidadezinha pode ser própria do próprio paciente. E aí, obviamente, assim como qualquer outra lesão, a gente pega aquele exame físico e confronta com a ressonância magnética. Na dúvida, manda refazer o laudo ou refaz em outro laboratório com uma qualidade melhor. Quais são os fatores de risco para a lesão do ligamento cruzado anterior? Isso é uma pergunta muito importante. Então a gente sabe que quando a pessoa vai praticar um determinado esporte de contato físico, uma luta, um futebol, hand, vôlei, basquete, esporte que tem uma mudança brusca de direção, desaceleração, e ela não está preparada para aquele esporte, o risco dela ter a lesão do cruzado é muito grande. Então a gente pega uma estatística aí de amadores de futebol, por exemplo, e de profissionais de futebol. A gente sabe que os profissionais, principalmente aqueles clubes maiores de Série A aqui no Brasil, o risco e o índice de lesão de cruzado é muito menor do que o futebol de várzea, por exemplo. Por quê? Porque muitas vezes são pessoas que jogam bola só uma vez por semana e colocam aquilo como a única atividade física semanal. Não faz uma academia, não faz um treino funcional, não se prepara para o futebol e às vezes não ligam para isso. Então isso leva a movimentos ruins, fora que a pessoa pode estar fora do peso, e o entorse idiota, o entorse tonto pode levar à ruptura do cruzado. Também é muito comum pessoas que não estão habituadas a fazer determinado esporte, como por exemplo o esqui, a pessoa vai esquiar, acaba sofrendo uma lesão porque ela não está preparada para aquilo, não teve uma ou duas aulas e ela acaba também rompendo o ligamento cruzado anterior. Número 6, é possível prevenir uma lesão de ligamento cruzado anterior? Sim, é possível, tanto é que a FIFA tem até exercícios próprios para prevenção da lesão do cruzado anterior. Então a fórmula da gente conseguir prevenir a lesão, principalmente entre mulheres, que tem um índice muito grande de lesão de cruzado, já existe, basta a gente aplicar o treinamento preparatório para aquela modalidade esportiva. Número 7, qual o tratamento adequado para a lesão do ligamento cruzado anterior? Então vamos lá, a gente tem que trabalhar com bastante bom senso. Uma lesão parcial, ou seja, uma lesão em que não houve a ruptura completa do ligamento, se a pessoa não for atleta, a gente pode entrar com fisioterapia e ver como é que vai ser a evolução dessa pessoa. Se a pessoa começar a evoluir bem e conseguir voltar para o esporte, a gente só acompanha. Se a pessoa começar a ter sensação de falseio, não confiar no joelho, é indicada a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Isso para lesão parcial. Lesão completa depende da atividade física da pessoa, depende do sexo e da idade. Obviamente, indivíduos acima de 60 anos de idade, muito pouco ativos, uma lesão completa do ligamento cruzado anterior, tendem a não serem operados porque o custo-benefício não vale a pena. Muitas vezes a gente só acompanha. Pessoas que romperam o ligamento cruzado anterior, já tem um grau avançado de artrose, também não são candidatos ideais para operar, para fazer a reconstrução do cruzado, porque muitas vezes operar um cruzado no joelho com artrose avançada pode deixar ele mais preso e pode levar a consequências ruins com agravo de dor. Agora, indivíduos mais novos, com lesão aguda do cruzado, que são muito ativos, é indicado a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, nessa cirurgia, a gente coleta alguma coisa no corpo da pessoa que a gente chama de enxerto. Então, existem diversas fontes de enxerto, tendão quadricipital, tendão patelar, isquiotibiais aqui de trás, tem entrado cada vez mais agora os fibulares do tornozelo e a gente coloca no lugar do ligamento cruzado anterior. Essa é a cirurgia de reconstrução do cruzado anterior. De 0 a 6 meses, aquele enxerto vai se transformar num ligamento novo e a gente tem aí um novo ligamento cruzado
cruzado, muitas vezes mais forte do que o original e pronto para a gente conseguir recolocar no esporte. Número 8, a cirurgia é sempre indicada para reconstrução do ligamento cruzado anterior? Não, como eu respondi na pergunta anterior, nem sempre. Lesões parciais a gente não opera, pessoas que têm artrose a gente não opera, pessoas mais velhas e menos ativas a gente não opera. É muito importante, muito importante o médico trabalhar com bom senso, até porque a gente pega hoje em dia pessoas com 55, 60 anos de idade, que são muito ativas. Então não vale a pena a gente só trabalhar com a questão de idade. Tem que trabalhar com muito bom senso para a gente poder indicar ou não essa cirurgia de reconstrução. Número 9. Quanto tempo para se recuperar de uma cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior? Depende para quê. Então quando a gente opera o ligamento cruzado, a gente coloca um parzinho de muleta. Eu pelo menos seguro pelo menos 2 semanas de muleta, já pisando no chão, já dobrando, esticando, já começando a fisioterapia. Nessa fase inicial, se o paciente tiver conforto, ele pode até dirigir. Se ele conseguir trabalhar, ele pode trabalhar. Em geral, após o primeiro mês, o paciente já está apto a voltar quase que 100% para o trabalho, mesmo que seja uma pessoa que trabalhe pegando no pesado, serviço braçal. O período de recuperação depois da reconstrução do cruzado são 3 meses de fisioterapia, 3 meses de academia de fortalecimento e a partir do 6º mês, que é o mais importante, que a pessoa já até esqueceu que operou, é o período de transição para ela começar a se preparar para voltar para o esporte. Se essa transição dela sair da academia e começar a fazer o gesto esportivo for negligenciado, ela pode ficar com dor, pode ficar com desequilíbrio muscular, pode ficar com sensação de travamento, sensação de falseio e, se for voltar a jogar, pode romper de novo aquele ligamento cruzado anterior. Então essa fase é muito importante aqui no controle da evolução do ligamento cruzado anterior. Questão número 10. Quais são os exercícios aplicados na reabilitação para que consiga recuperar uma lesão de ligamento cruzado anterior? Algumas pessoas até perguntam se dá para fazer alguma coisa em casa. Então, exercícios, o que acontece? Quando a gente opera o ligamento cruzado anterior, aquele joelho está inflamado, ele está com hematoma, ele está doendo, a pessoa tem dificuldade de esticar o joelho. Então, logo no começo, o principal objetivo do fisioterapeuta é esticar o joelho. Se o joelho não esticar completamente até 2 semanas, a gente começa a ter problemas de hiperpressão na cartilagem, levando aí a problemas seríssimos lá na frente. Então, o fisioterapeuta experiente, ele estica o joelho do paciente, ele usa recursos regenerativos de laser, de ultrassom. Como a musculatura afina demais, ele perde, aquela musculatura está inibida, ele coloca eletrodos para ativar a musculatura, depois ele começa a dobrar, esticar aquele joelho e chega no momento que ele começa a aplicar exercícios um pouco mais avançados. Não dá para fazer em casa, porque depende da qualidade técnica de um bom profissional de fisioterapia para conseguir ativar bem aquela musculatura para tirar a dor, e se não tiver uma boa fisioterapia do lado, não vale a pena operar. Número 11. Como a atividade física afeta o ligamento cruzado anterior? Ela vai afetar de maneira muito positiva se você fizer dentro dos seus limites fisiológicos. Como eu expliquei na questão número 1, o ligamento cruzado anterior ele trabalha informando para o seu cérebro onde ele está no espaço. Então a atividade física ela melhora a qualidade do movimento e ela protege o teu ligamento cruzado anterior, desde que seja muito bem planejada e muito bem prescrita. Questão número 12, muito importante. Quais são os riscos de não se operar um ligamento cruzado anterior? Então a gente pensando aqui, obviamente, na lesão completa. Pessoas mais novas e muito ativas que não operam o ligamento cruzado anterior, a gente tem uma série de consequências. Estou mostrando aqui no modelinho, você imagina que o ligamento cruzado anterior não existe mais, você vai começar a fazer uma translação anormal do fêmur sobre a tíbia. O principal alvo vai ser uma lesão cartilaginosa no côndilo femoral medial. Então é muito comum a gente pegar pessoas que não operaram o cruzado e já tem uma erosão cartilaginosa avançada nesse ponto. Os meniscos, que eles funcionam como estabilizadores junto do ligamento cruzado anterior, que é essa estrutura aqui na ponta do meu dedo, eles também podem se romper, lesão chamada de alça de balde, e aí a gente vai agravando demais aí essa questão cartilaginosa. Então a gente sabe que a taxa de evolução para artrose em indivíduos com lesão do cruzado não operados, elas são muito ruins. Um joelho instável, um joelho que é muito difícil o controle e que pode levar lá na frente aqui aí é uma cirurgia de prótese em pacientes muito novos. Então, lesão de ligamento cruzado anterior completa em pacientes jovens e ativos, existe evidência fortíssima e científica que todos devem ser operados para que a gente não tenha essas consequências lá na frente. Número 13. É possível retomar a atividade física depois da lesão do cruzado? É possível voltar para o meu futebolzinho? É possível voltar a jogar um vôlei? Voltar a correr? Perfeitamente. Só que essas 3 fases da reabilitação têm que ser obedecidas. Reabilitação, que é fisioterapia, fortalecimento, que dá para ser feito no ambiente de academia.
esses exercícios têm que ser muito bem prescritos, e transição e preparo para o futebol. Então, dessas 3 fases, ou para o futebol ou qualquer atividade, essas 3 fases elas têm que ser muito bem interligadas para que a qualidade do movimento, a força e o equilíbrio muscular estejam perfeitos e, sem dúvida nenhuma, a pessoa vai voltar para o esporte. Nunca voltar para o esporte de maneira abrupta, sempre devagarzinho, sempre controlado, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, até que realmente consiga ter uma qualidade boa de movimento, tenha confiança na articulação e reduza bastante o risco de ter uma relesão. Número 14. Quais são as opções de tratamento não cirúrgico para lesão do ligamento cruzado anterior? Então, a opção não cirúrgica é a fisioterapia, e se a gente tiver um paciente jovem e ativo, a gente tem que, na verdade, orientar o paciente a trocar de modalidade esportiva que não tenha mudança brusca de direção, salto, pivoteamento, etc., para atividades que reduzam o risco da translação da tíbia sobre o fêmur. Então é muito comum a gente pegar uma pessoa com uma lesão de ligamento cruzado que não queira operar e indicar o ciclismo, eventualmente até uma corrida em ambiente mais plano, a musculação. Então todos os trabalhos científicos que falam do sucesso do tratamento do cruzado anterior sem cirurgia, todos eles falam da modificação da atividade física, que eu particularmente não considero uma coisa muito saudável para aquele indivíduo que gosta de praticar aquele esporte. Número 16. Quais são as opções cirúrgicas para a lesão do ligamento cruzado anterior? Então, como eu disse, a gente tira uma parte do corpo do paciente que é chamado de enxerto, tendão quadricipital, tendão patelar, isquiotibiais, e a minha preferência são os isquiotibiais, que é a minha tese de mestrado. A gente sabe que os posteriores de coxa, eles têm muito mais colágeno e a longo prazo são muito mais fortes do que, por exemplo, um tendão patelar. A gente coloca esse ligamento dentro do túnel ósseo no fêmur e na tíbia, a gente fixa, e durante esse tratamento também a gente opera outros ligamentos, como por exemplo o lateral medial, que é um pouco mais raro, a gente faz sutura de menisco, e quando é uma relesão, existe muita instabilidade rotatória, a gente reconstrói um ligamento externo que é chamado de anterolateral. Então essas são as opções cirúrgicas que a gente tem para reconstruir o cruzado anterior. Quais são as principais complicações da lesão do ligamento cruzado anterior? Então a gente pode ter complicações normais, assim como qualquer cirurgia, que é a infecção. Então é importantíssimo o médico entrar com um antibiótico antes e depois da cirurgia, saber avaliar bem o estado geral do paciente. Trombose, que é quando o sangue coagula dentro da veia, então a gente entra com prevenção medicamentosa, com meias. Eu nunca tive esse tipo de problema com pacientes meus. E a gente pode ter as complicações inerentes à cirurgia em si. Se houver um erro técnico, o paciente pode ter muita dificuldade de esticar o joelho, ele pode não progredir direito na fisioterapia e, novamente, se ele não fizer uma fisioterapia decente, ele vai acabar ficando com o joelho duro, travado, com dor, com instabilidade, e valeria a pena talvez não ter operado ou ter operado mais lá na frente. Número 17. Existe alguma restrição alimentar para pacientes em pós-operatório de ligamento cruzado anterior? A primeira restrição alimentar que eu imponho para meus pacientes é não consumir bebida alcoólica pelo menos 21 dias, devido ao sistema imune estar extremamente fragilizado, num processo inicial de integração desse enxerto. Então você vai usar o álcool, que é muito pró-inflamatório, que é muito catabólico, ou seja, ele faz a gente perder proteína na massa muscular, na verdade por um período muito maior, mas pessoas que têm hábito de beber, eu seguro pelo menos 21 dias. Também é muito importante a pessoa fazer uso da chamada dieta anti-inflamatória, então ela reduzir o uso de frituras, sal, de carne vermelha, ela se alimentar um pouco melhor nesse período pós-operatório, para que essa reação inflamatória que ocorra dentro do joelho, e ela é desejada, que ela não seja muito exacerbada e não cause muitos sintomas aí para o paciente. Número 18. A fisioterapia desportiva ou fisioterapia esportiva, ela é benéfica para a recuperação do joelho no pós-operatório do cruzado anterior? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, os avanços todos da fisioterapia, o estudo biomecânico, da forma como a pessoa está se movimentando, em alguns casos até observando o movimento da pessoa com câmera, é possível a gente ver aonde está aquele erro de movimento, aonde deve ser corrigido para que ela consiga voltar para o esporte de uma maneira plena e reduza o risco da relesão. Número 19. Quais são as órteses ou joelheiras que eu devo usar se eu rompi o cruzado anterior? Então, na lesão aguda, quando acabou de romper o cruzado anterior, é importante usar um brace, né, que vai de cima até embaixo, tem que se manter imobilizado o tempo todo, usar um parzinho de muleta. E se tiver tido algum outro ligamento lesionado, a gente pode fazer uso da chamada joelheira articulada, pelo menos na segunda e terceira semana pós-operatória, e aí ao longo do tempo a gente vai tirando essa joelheira. Número 20. Rompi o ligamento cruzado anterior, eu gostaria de saber se eu tenho a possibilidade, ou seja, se eu tenho a predisposição de romper novamente. Então vamos lá.
Se você rompeu o ligamento cruzado anterior e foi um lance banal, um lance bobo, que você acha que você não estava pronto para aquilo, a chance de você romper novamente é muito grande. Então é importantíssimo que você procure algum treinador direcionado para a sua área ou um fisioterapeuta esportivo para que ele avalie o seu movimento, para que ele avalie sua força muscular, para que você consiga se movimentar bem e não tenha um risco de uma relesão. Agora, se você se considera bem condicionado, está acompanhando com um treinador, está acompanhando com um fisioterapeuta, e seu movimento está muito bom, aí a chance de você romper já é muito maior. Se o seu médico colocou o ligamento cruzado dentro dos túneis de maneira perfeita, se não houve nenhum erro técnico, se o enxerto escolhido foi um enxerto bom, a chance cai cada vez mais, ela passa a ser muito baixa e você não tem que ter medo nenhum de voltar para o esporte que você tanto gosta. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer do curso Vencendo a Artrose, que acabou de ser lançado, um curso com 4 módulos, falando de todo o tratamento que a gente tem hoje disponível no mercado, baseado na ética e na ciência. Eu gravei junto de um time de pessoas extremamente competentes. Ele é um curso composto por 4 módulos e quem comprar, obviamente, ganha aquele livro chamado Vencendo a Artrose, que é um sucesso de vendas aqui na internet, e também recebe uma aula bônus sobre o ciclismo para quem tem artrose. Então, se você tem interesse nesse assunto, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ser direcionado ou direcionada para a página de vendas e com toda certeza vai fazer toda a diferença aí na sua vida. Vencendo a Artrose.